Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Início de semana e para os empresários, analistas de licitações, boas vendas, Deus nos abençoe. Eu sou Adilson Geltner, tenho falado a empresários, tenho falado a analistas de licitações e também, obviamente, a todos aqueles empresários que ainda não vendem para o setor público, mas têm interesse em vender. É nesse canal que nós temos dado dicas, mostrado um pouco desse mundo das licitações. E para você que é empresário, que já está acostumado com essa rotina, de vender para o setor público, sabe o que é um edital, sabe as diferenças entre um pregão presencial, um pregão eletrônico, ou as modalidades da 866, sabe do que nós estamos falando. Mas para você, nós temos aqui a pretensão de ampliar os seus conhecimentos. Pois eu tenho visto, em muitas sessões, muitos empresários e até analistas. Analistas são esses profissionais que fazem esse meio de campo, esse elo entre os empresários e o poder público, o setor público. Eles representam as empresas ali na hora da venda, Então, assim, nós temos visto muitas pessoas, de certa forma, sem muito conhecimento, sem preparo. Então, nós falamos para os empresários, falamos para os analistas e falamos também para aqueles empresários que ainda não vendem para o setor público. E um detalhe, esse número é muito grande. Nós estamos falando de 90% das empresas brasileiras que não vendem para o setor público. Nós temos apenas 10% que vendem para o setor público. E nós entendemos isso como um desperdício de uma mega oportunidade. Porque o setor público é o maior comprador do país. Então, nas cidades, o maior cliente, o maior consumidor são as prefeituras e câmaras. No estado, é o governo do estado. Lá no Distrito Federal, também. E na União, também. O governo federal, através do presidente, é o maior comprador. Então, as empresas que não vendem para o setor público estão perdendo uma baita oportunidade. Então, nós falamos a esse público, aqueles que já vendem, um pouco mais de conhecimento, aos analistas, esse profissional que faz esse elo entre o poder público, ou todos aqueles que compram através de licitações fazem esse elo entre esses compradores e os vendedores, que são as empresas, e também há aqueles empresários, que é a grande maioria hoje do Brasil, que não vendem ainda. Então é para vocês que nós estamos falando, e sempre com uma dica muito bacana. Então veja só, hoje 90% das empresas que não vendem para o setor público, por que não vendem? São dois os principais motivos. Primeiro, falta conhecimento. Não sabe como fazer. Como que eu vou fazer isso? Não sabem. Então, para vocês, nós temos aqui dicas importantes para que você, empresário, tenha condição de ter esse conhecimento para participar. Ou outras dicas é que você prepare alguém
do seu quadro de colaboradores, capacita essa pessoa para te representar a sua empresa, ou ainda contrate um profissional que é aquele chamado, né, o profissional analista de licitação. Ah, mas vou contratar uma pessoa só para isso? Veja só, há profissionais que eles não querem trabalhar de carteira assinada, eles não querem ter um vínculo com uma empresa só. Então, há profissionais, analistas de licitação, que eles fazem com você, empresário, um contrato, ele representa a sua empresa. Então, quando a sua empresa, quando sai um edital, e ele analisa esse edital, ele leva até você essa informação e diz, olha, em tal cidade, ou o Estado, ou a União, vai comprar produtos que você pode vender. Então ele te apresenta ali aquela oportunidade, vocês fazem um acordo, ele te cobra ali um percentual em cima da venda, ou te cobra um valor fixo para participar, e então ele não tem um vínculo de carteira assinada com você. Existe esse profissional, ok? Agora, uma grande fatia, né, um grande número de empresas que não vendem para o setor público é porque tem falsas crenças. Há uma grande maioria que acredita que o processo é corrompido, é fraudulento, é enganoso, não é transparente, é maracutaia, entendeu? Então tem esse empresariado que acha que para vender para o setor público precisa ter um padrinho, ter um jeitinho, essa situação. E eu posso afirmar, Adilson Gelt, empresário, trabalhador, servidor público, né? Já há bastante tempo no legislativo, também no executivo. Então eu tenho essa experiência e eu posso falar para vocês com todas as letras. Não há maracutaia de forma generalizada. O que eu estou querendo dizer? Toda regra tem exceção. É possível, eu digo até que é verdade, que em alguns casos acontece. Porque o bem e o mal está misturado. O certo e o errado, né? Eu falo que a vida aqui na Terra, ela é sempre de duplicidade. É o perto e o longe, é o bonito e o feio, é o pobre e o rico, né? O calor e o frio, o escuro e o claro, né? O grande e o pequeno, o macho e a fêmea, né? E é assim. O sabido e o bobo, é tudo assim. E o honesto e o desonesto também existe. Agora, o que acontece? Na regra, no processo de compra do poder público, existe o erro? Existe. Às vezes intencional? Sim. Mas aí eu quero dizer para você, num percentual tão pequeno, que você pode duvidar. E eu posso afirmar, a grande maioria dos processos de compras são honestos. Olha, o que acontece é que nós temos pessoas que estão à frente desse processo, ou seja, vou te dar aqui um exemplo, o pregoeiro. Quem é o pregoeiro? O pregoeiro é aquele servidor, aquele profissional que, do jeito que o analista de licitação representa uma empresa, ele representa o poder público. É o agente de um lado e o outro de outro. Então é o vendedor e o comprador. Esse servidor, o pregoeiro, ele representa naquele momento os interesses
do poder público. Porém, ele é um profissional que precisa se pautar suas ações. O processo licitatório ele tem todo um ritual, ele tem etapas que estão prescritas, regulamentadas pela lei. Então, ele não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Ele precisa seguir a lei. E agora, baseado nessa informação que eu acabei de dar, eu vou agora dar uma outra informação que é muito relevante, que é importantíssima para você que já participa, né, de processos licitatórios e para você que não participa porque tem essa falsa crença. Então, olha só, não deixe de trabalhar, não deixe de aproveitar essa mega oportunidade que é vender para o setor público, porque te falaram, porque você tem uma ideia, tem um preconceito. Vai e vê, como diz o ditado, com seus próprios olhos. Tire a prova, cuidado com o que falam. Deixa eu só contar uma pequena historinha para exemplificar isso. Diz a história que existia um lenhador, e esse lenhador, ele ficou viúvo. E quando a esposa faleceu, ele ficou com uma criança, um bebê recém-nascido. E ele precisava trabalhar todos os dias, a sua ferramenta era o machado, ele era o lenhador. E então, ele domesticou uma raposa, ele pegou ela ainda filhote, e ele então domesticou essa raposa, e essa raposa é quem cuidava do seu filho, quando ele saía para trabalhar. E sempre voltava e estava tudo em ordem. Porém, os vizinhos sempre diziam: lenhador, cuidado, um dia você vai ter uma surpresa. Raposa é raposa. Qualquer dia desses, ela vai fazer mal para o seu filho. E o lenhador dizia o seguinte: não, essa raposa eu crio desde filhote, eu confio nela. E sempre saía para trabalhar e voltava, e a raposa cuidava ali do garotinho. Mas os vizinhos sempre colocando dúvida na cabeça do lenhador. E um dia, ao voltar do trabalho, ele encontra a raposa, como sempre, com o rabinho balançando, vinha recebê-lo quando ele chegava do trabalho. Naquele dia, ela o recebeu alegre, balançando o rabinho, porém com a boca cheia de sangue. E o lenhador a sacrificou ali mesmo na porta com o seu machado, por influência daquilo que os vizinhos sempre diziam: um dia ela vai fazer mal ao seu filho. Ele matou então a raposa e, ao entrar na casa, ele teve uma surpresa. O filho estava intacto, protegido. E a raposa estava com a boca suja de sangue, porque ela tinha lutado com uma serpente. E ela então defendeu a criança. O lenhador então, muito arrependido, enterrou a raposa e na mesma cova enterrou o seu machado. O que eu quero dizer com essa história é que tem muita gente falando muita coisa, mas não dê ouvido. Primeiro, se certifique, tenha certeza, veja com os seus próprios olhos. Não se deixe influenciar. No caso das licitações, vá participar. Você vai ver que o processo é legal. Vou te dar aqui algumas dicas, como por exemplo, vamos falar de um pregão eletrônico. O pregoeiro, aquele profissional que está lá operando o sistema, filtrando, analisando as propostas, documentação, nem sabe quem você é. Ele não conhece
os empresários. É um pregão eletrônico. Vamos imaginar aqui para você entender. É a prefeitura da sua cidade, por exemplo, vamos imaginar aí uma cidade aí de Minas, ou de São Paulo, ou da Bahia, comprando de empresas, as empresas que estão participando através de um sistema, empresas do Brasil inteiro, eletronicamente, através da ajuda e da tecnologia, da internet, e o pregoeiro não sabe nem quem você é. Na verdade, a lei diz o seguinte: nem os empresários, eles se conhecem, ou seja, eles sabem quem são seus concorrentes naquele momento, não podem saber. Então o pregoeiro não conhece, não tem como ele fazer ali uma maracutaia. Se é um pregão presencial, o que é que acontece? Estão ali na mesa, de corpo presente, todos os empresários, e as propostas, elas são ali os envelopes, eles estão lacrados, estão abertos ali na presença de todos. E as classificadas, nós já falamos dessa situação, né, de como se classifica em outros vídeos, né? Nós temos muitos vídeos com assuntos diversos só sobre licitação. Então as empresas que se classificaram, elas então passam para a etapa de lances, e os lances são ali presenciais. Se a minha empresa classificou e eu tenho uma proposta, ó, minha proposta é 1.000, e agora você pode dizer, não, a minha proposta é 990 e o outro 980, é assim que acontece. É literalmente um leilão. Só que nesse caso não é quem dá mais, é quem faz por menos, né? Qual é o menor valor ou o maior desconto. É assim que funciona. Vá para você ver. Mas o que eu quero falar hoje é que existe uma situação que, vamos dizer assim, é a salvação da lavoura, são os recursos. Ou seja, existe previsto na lei a defesa. Se você, cidadão, ou você, um licitante, um empresário ou um profissional, né, de licitação, que estiver participando, interesse, né, ou um cidadão, que analisar um edital e perceber nele alguma falha, você pode entrar com um recurso, uma defesa administrativa, e ainda, detalhe, gratuita. Então veja só, vamos falar desse assunto. Só para você entender que é muito difícil fraudar o sistema. Hoje tem muitas formas de se defender, de observar o que está errado e ter o direito de expor isso. Então vamos imaginar que você é um licitante, ou seja, é um empresário ou é um profissional de licitação que vai representar uma empresa. Então quando você analisar o edital e você vê ali que prazos, né, valores, produtos não está de acordo com a lei, e aí por isso que eu te falo, o conhecimento ele vai fazer toda a diferença. Então assista aí os nossos vídeos, nos acompanhe nas redes sociais aí, que nós temos muitas dicas. Mas vamos lá. A defesa gratuita, como que você a faz? Vamos imaginar que você viu uma ilegalidade no edital. Você pode pedir esclarecimento ou você pode impugnar aquele edital. E para isso, você pode ser tanto um empresário, um licitante, um profissional, ou você pode ser um cidadão.
é direito seu. E existe uma súmula, a 473 do Supremo Tribunal Federal, que ela diz o seguinte, que a administração ela tem a obrigação de corrigir o que está errado. Então veja só, quando você mostra algo errado para a administração, não tenha medo de fazer isso, porque o pregoeiro, ele vai te agradecer, porque às vezes, e na maioria das vezes, o que acontece não é uma intenção de prejudicar alguém ou de beneficiar, estou falando da regra. O que acontece na maioria das vezes é um erro. Lá do outro lado tem um ser humano e ele erra. Ele não conhece, às vezes passa despercebido, às vezes ele não está preparado, ou às vezes houve mudança na lei e ele não acompanhou, então comete-se erros. E quando você identifica esse erro e avisa, ele vai corrigir esse erro, porque essa é uma obrigação dele. E se ele não corrigir, ele está sujeito a ser penalizado. Por quê? Porque é o seguinte, as administrações públicas, você pode entrar uma petição e você pode impugnar, você pode pedir esclarecimento, você pode entrar com esse recurso na administração. E aí, o que acontece? Se não resolver ali, aonde nós chamamos de controle interno, ou seja, você identificou o problema, ou você está participando, você achou que você foi desclassificado injustamente, você achou que você está sendo prejudicado, e em função do não cumprimento da lei, há ali um erro, um equívoco, um engano, então você pode entrar com recurso. Obviamente que existe prazos para isso. Por exemplo, para você impugnar um edital, uma licitação, ou pedir esclarecimento, tem que ser antes dela ter acontecido. Não pode ser depois. E detalhe, se for para um pregão presencial, ou um pregão eletrônico, ou as modalidades da 8666, os prazos são diferentes. Tanto para você entrar com recurso, quanto para o órgão responder. Então você não pode comer mosca, você precisa ter esse conhecimento. Mas é gratuito, e é fácil, não precisa de advogado, você mesmo faz. Nós vamos dar aqui uma aula só sobre como fazer isso. Aguarde um pouquinho, os próximos vídeos aí a gente fala disso na prática, como fazer, mas você pode fazer. E você pode fazer isso direcionando isso, essa petição, esse recurso, ao pregoeiro, ao ordenador de despesas, o próprio prefeito, a um secretário, se for o caso, se for no Poder Legislativo, ao presidente da Câmara, se for a nível de Estado, ao secretário, ao governo, e assim por diante, ao pregoeiro. Então, você faz isso através da ouvidoria, depende do tipo de recurso, de denúncia que você vai fazer. Por exemplo, se for numa sessão onde está acontecendo um pregão presencial, e ali, nessa sessão, acontece a questão da habilitação e classificação. Então vamos imaginar que você foi desabilitado, ou a outra empresa que foi classificada
e você acha indevido, você pode entrar com recurso, mas aí existe regra. Na hora, quando abrir-se o momento para julgamento, então o que você vai fazer? Você vai ter que se posicionar e dizer, olha, eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso e vou entrar com recurso. Então você precisa falar, você precisa mostrar ali, isso vai ser registrado em ata, e aí você tem 3 dias para entrar com recurso propriamente dito, e lá no recurso você vai ter que usar esses argumentos que você usou ali na hora da sessão, na fase recursal. Se você não fazer isso, você comeu mosca. Se você deixou passar algum ponto na hora lá do recurso, você não deve incluí-lo. Ou se incluir, vai ter que dizer, olha, eu sei que eu não mencionei esse ponto, mas agora identifiquei e gostaria, mesmo sabendo que é tempestivo, que o prazo, né, já foi passado, mas eu gostaria também de citar aqui esse motivo. Então, assim, existem as regras, ok? Do jeito que você tem 3 dias para fazer a sua denúncia, entrar com o seu recurso, a empresa que está sendo acusada, talvez de classificada indevidamente, também tem mais 3 dias para fazer a defesa. Ou seja, há momentos em que só cabe o recurso para quem foi prejudicado. Se tiver ali um cidadão assistindo, e é direito, pode assistir, mas ele não pode, nesse momento, entrar com recurso. Entrar com recurso contra quem? Né? Ele não é parte do processo ali. Entendeu? Vamos imaginar, então, que você faz todo o processo legalmente, seguindo a lei, as regras tudo certinho, mas você não tem resposta, te ignoram. O setor público, seja lá a prefeitura, né, o estado ou a União, e assim, não te deu ouvidos. Então você pode recorrer ao controle externo. E aí nós temos o legislativo, outro poder, né? O judiciário, nós temos o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado e os Tribunais de Conta dos municípios, os TCM. Ah, mas no meu município não tem. Calma. Nos municípios grandes tem. Na maioria dos municípios, os municípios pequenos não têm o TCM, Tribunal de Contas, né, municipal, do município, né? Mas tem o Tribunal de Contas do Estado, que é responsável por fiscalizar, né, controlar todas as prefeituras daquele estado. Se é a nível federal, então o TCU, Tribunal de Contas da União. Mas olha só, mas e o Ministério Público? Olha, o Ministério Público também é um órgão de controle, mas tem coisas que não deve ir para lá. Quando for uma denúncia que envolve um crime, ficou claro, né? Então tudo bem. Mas se não, se é um erro administrativo, né? Trata-se aí primeiramente na administração. Não funcionou Câmara de Vereadores, não funcionou Tribunal de Contas, não funcionou, então sim, Ministério Público. Só o detalhe, os órgãos de controle externos, nós não precisamos recorrer a eles em mais de 99% dos casos. O que acontece? Geralmente, quase sempre, 99,9% dos casos se resolve
na própria administração, né? Aí no controle interno, com um recurso bem feito, encaminhado ao pregoeiro, ou ao prefeito, ou ao secretário, a quem caber no momento, mas geralmente ao pregoeiro. Então, o recurso administrativo, ele já resolve. E se não resolver, aí você tem uma outra alternativa. Olha, eu tentei resolver, isso aqui está errado, vocês não me atenderam, então eu vou denunciar no Tribunal de Contas, no Ministério Público. Aí só com esse argumento já é bem possível de resolver. Porque administrativamente, mais de 99% dos casos são resolvidos. E nós não estamos aqui para entrar numa briga. Se for preciso, para defender o nosso direito, você vai usar, claro, a lei, mas de forma amigável, sempre com bom senso, sempre com diálogo, e aí mesmo, dentro do órgão, se você fazer direitinho, vai ter sucesso. Levando em conta que, quando se parte para os órgãos de controle externo, aí é mais demorado e geralmente não é bom nem para a administração e nem para você, empresário ou profissional de licitação. Pior ainda, os ordenadores de despesa, os prefeitos, presidente de câmara, os pregoeiros, quando vai uma denúncia para o Tribunal de Contas, não tem jeito, eles vão ser notificados, vão ter que corrigir o erro e ainda vão sofrer penalidades. Então você tenha certeza que, na maioria dos casos, se resolve administrativamente, conversando aí com o próprio órgão, e que você pode confiar, porque a maioria dos processos, 99% deles, são transparentes, são honestos, não tem maracutaia, às vezes tem erro, e o erro é passível dos humanos, e com uma boa conversa se corrige, ok? Se você gostou desse assunto, né, tem interesse em mais dicas, é só nos seguir nas redes sociais e sempre aí com muita novidade, com informações relevantes, importantíssimas para você que é profissional da área ou para você que é empresário e vende para o setor público ou para você que é empresário e quer ter uma experiência, né, vender para os governos. Nos siga aí nas redes sociais que nós temos dicas bacanas para te ajudar, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo, tamo juntos, boas vendas, sucesso!